muito melhor do que nós ainda estamos pensando em fazer. Deus já está lá na frente, Ele já está agindo em cada coração, para que cada um tenha a primazia, o meio e o jeito que Ele sonha para cada um de nós. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 20 a 23. Ontem, quem não foi no culto de jovens perdeu algo inédito, viu? Nem eu nunca tinha visto, tá? Então, o pregador da noite ontem foi um estreante, e ele pregou e eu decorei até os pontos que ele falou, tá? Então eu vou em culto, eu decoro. Se você perguntar os pontos que foi falado no sábado passado, eu sei. Então a gente decora, a gente se entra na mensagem. Então a pregação de ontem foi inédita, e incrível que pareça, foi um filho meu adotivo, mas é filho meu. Ele pregou ontem lá, chegou. Ele temou comigo 10 anos lá em Goiás. Eu falei que ele era pregador e ele falou que não era. Aí agora eu vi. Então eu estava certo e ele estava errado, né? Então, quem não deixe de ir nos cultos de jovens, tem coisas inéditas acontecendo, viu? Não deixe de frequentar. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Primícias, uma oferta de amor. Então, se você não trouxe hoje, não se preocupe. Pegue o envelope, ore ao Senhor. Deus vai colocar no seu coração aquilo que você tem que ofertar a Ele, tá? Então não fique preocupado, depois você pode ofertar. Primícias, oferta de amor. 1 Coríntios 15, 20 a 23, diz assim: mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, e tornou-se o primeiro entre milhões, que algum dia voltarão novamente à vida. A morte veio ao mundo por causa do homem, Adão, fez, e é devido àquilo que este outro homem, Cristo, fez, que agora existe a ressurreição dos mortos. Todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora, e onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente ressuscitarão. Cada um, entretanto, por sua vez, Cristo levantou-se primeiro. Depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá novamente. Viu quão profundo Paulo, ele, na sua intimidade, ele, na profundeza da sua intimidade com Deus, ele diz que todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora, e onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente ressuscitarão. Parente de Adão e parente de Cristo. Parente de Adão, todos nós nascemos, todos nós viemos dessa família, viemos desse resultado que foi um pecado, e um pecado que levou todos a morrerem. Então, quando você estiver no momento ali de luto de um ente querido, nunca culpe Deus. A culpa da morte é nossa mesmo. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria morte. Então, Deus não tem nada a ver com isso, a culpa é nossa mesmo. Então, estamos no momento de entender o que é primícia. E primícia, uma oferta de amor. A primeira primícia nasceu no coração do Pai. A primeira primícia de amor nasceu no coração do Pai.
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele ofertou em nossas vidas Jesus. Deus ofertou em nossas vidas para novamente voltarmos a Ele, Jesus. E não foi uma oferta qualquer, foi o seu único Filho, foi o seu unigênito do Pai. E Deus ofertou porque Ele queria, Ele via que Jesus pagaria o preço da nossa dívida de pecado. Jesus pagaria o preço do nosso pecado. Se primícias são ofertas dos primeiros frutos, então tudo que envolve o primeiro podemos dedicar a Deus. Por exemplo, Abel ofereceu das primícias de suas crias, Abraão ofereceu o seu único filho com Sara, José preferiu a prisão do que pecar com a mulher de Potifar contra o Senhor. Os amigos de Daniel preferiu ir para a fornalha do que se curvar diante de uma estátua. Muitos dos primeiros cristãos preferiram morrer do que negar a Jesus. Podemos concluir que tudo que é primeiro pertence a Deus. Tudo que é primeiro pertence a Deus. Alguns pregadores dizem que primícias são dízimos, porque deve ser a primeira parte que devemos tirar quando recebemos. Outros pregadores dizem que primícias é a oferta do mês, que você vai calcular o seu salário, dividir por 30 e um dia de serviço seu é primícia ao Senhor. Mas eu entendo que primícias é primeiro a nossa vida. Primícias é primeiro o meu viver. Deus, Ele quer primeiro a minha vida, porque essa é a oferta que Ele enviou, Jesus, para alcançar a minha vida. O resultado que vem depois é resultado de uma intimidade com Jesus. E eu queria, Paulo expõe que Cristo ofereceu sua vida como primazia ao Pai e foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e está vivo. Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Aí você vai perguntar: pastor, mas na Bíblia tem tantos que ressuscitaram, mas estão mortos. Morreu de novo, ressuscitou, mas morreu. Então Jesus, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele está vivo em cada um de nossos corações. Ele está vivo. Os ossos dele não estão lá naquela catatumba lá em Jerusalém, não está naquela caverna. Os demais que morreram, todos, o de Paulo está lá, o de Pedro está lá, o de todos que morreram, que foram usados pelo Senhor na palavra, estão lá. Mas o de Cristo não. O de Cristo ressuscitou. Ressuscitou. E Ele está vivo. É o único que tem acesso no céu e na terra. É o único que está lá e está aqui. É o único. Ele é o nosso intercessor, porque os outros morreram. Jesus está vivo. É Ele. Então Jesus é a primazia de Deus para cada um dos seres humanos. Jesus é a primazia. Ele ofertou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar. E mais, como entender e praticar isso? De duas maneiras. Colocamos tudo para Deus em primeiro lugar. Estamos oferecendo primícias de nosso amor a Deus,
Mas como eu vou entender isso? De duas maneiras. Primícias: amar a Deus sobre todas as coisas, verso 20 e 23. Então, o verso 20 e 23, Paulo diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Jesus amou tanto a Deus, Jesus amou tanto o Pai, que Ele se ofereceu a vir aqui e se ofertar, para que eu e você, que nele nos tornamos parentes, pudéssemos um dia, porque todos que morrem em Cristo, um dia ressuscitarão. Não com esse corpo, tá? Você pode doar órgãos, eu já deixei escrito lá que pode doar até o cabelo, se precisar de cabelo na cabeça de outro, pode doar, tá? Até o cabelo eu doei. Se precisar de cabelo na cabeça de um carequinha, pode doar lá no cabelo para ele, tá? Não é para deixar nada, porque esse corpo aqui vai sumir, até o pó, ele vai voltar ao pó, ele vai desaparecer, mas o Espírito, esse não morre. O Espírito, nenhuma bomba atômica que faz aqui nesse mundo é capaz de destruí-la. O Espírito nada mata. Ou ele está com Deus, ou ele vai estar sem Deus. Mas nada mata ele, nem o lago de fogo, aonde o inferno vai ser lançado, vai destruir esse Espírito. Não vai destruí-lo. Então, primícias: todas as ofertas devem ser entregues a Deus sem imposição, mas de coração. Jesus se entregou à vontade do Pai sem reservas, e o resultado foi ser o primeiro a ressuscitar e permanece vivo. O primeiro a ressuscitar está vivo. Então, quando vamos orar, irmãos, oremos direto a Jesus. Oremos direto a Jesus, porque Ele é o único que está vivo. Ele é o único. Paulo morreu. Paulo vai ressuscitar um dia. João morreu. Pedro morreu. Todos que Jesus usou morreram. Então, devemos orar diretamente a Jesus. E mais nada. Tudo que eu e você colocar em primeiro lugar a Deus, Ele o receberá como primícias. Contudo, Deus olha para o nosso coração ao ofertarmos, e não para a quantia que ofertamos. Então, primícias é estar no coração. Se eu tenho Jesus no meu coração, a minha vida é uma primícia de oferta a Ele. O resultado, que é a quantia que eu vou ofertar, não é importante. O importante é que eu amo Jesus, e eu quero oferecer o melhor a Jesus. Primeiro a minha vida, depois o que Ele me dá. Se dizimar me protege espiritualmente, ofertar me dá a prosperidade e a proteção material. Não é que eu vou ficar rico, mas suprido do que eu preciso. Alguns ficam ricos, pois Deus vê que o dinheiro não assumirá o lugar que é dele. As duas maneiras há proteção, e o inimigo só nos atinge pela permissão de Deus e em ser provado. Ser provado é para que outros e até o inimigo veja que o nosso coração não está pegado a essas coisas. O nosso coração está pegado a Deus, a Ele somente, a Ele somente. Então Deus quer que o meu coração seja dele, e Ele controla a minha vida. Não é o meu colega, não é a minha turma de escola, não é a minha turma de trabalho, é Deus que controla a minha vida. E por isso o resultado vai ser eu deixar Cristo aparecer, para que os meus colegas, os meus amigos, os meus parentes vejam que eu tenho Jesus.
Agora, se eu fazer a mesma coisa que eles fazem, eu vou para o inferno do mesmo jeito que eles vão. Aí eles vão pegar meu pé lá, né? Falar assim, mas você não era crente? O que você está fazendo aqui? Eu fui fazer o que vocês faziam. Então eu estou aqui também. Então não adiantou para você, hein? Você estava lá dentro da igreja, o pastor pregava, o missionário pregava, o irmão, a irmã pregava, mas o seu coração estava desviado dentro da igreja. Porque domingo você faz o que é correto, a semana inteira você faz o que é errado. Deus olha para você todos os dias. Todos os dias Ele olha para você, como Ele olhou para mim quando estava lá no mundo. Ele olha, Ele quer nos pegar, aquelas pessoas que não merecem ser salvas, aquelas pessoas que não merecem ser agraciadas, e levá-las e transformá-las e mandar de novo para o mundo, para ser diferença. Em segundo, primícias, restitui de volta o que era meu. Imagina Deus criou a humanidade, Adão e Eva, e falou, olha, vocês agora é o princípio da minha criação, é a primícia da minha criação, eu criei vocês podem comer de todas as árvores deste jardim, mas eu peço a vocês, se vocês me amam, se vocês me querem perto de vocês, rejeite uma só, que está lá no meio do jardim. Todas as outras você pode comer. Então, se você imagina, aquelas frutas que você gosta, lá tudo tinha. Então, lá tinha maçã, lá tinha pera, lá tinha uva, lá tinha melancia, lá tinha jaca, lá tinha açaí, lá tinha tudo. E os dois camaradas foram aonde era proibido e caíram, porque Deus sabia que eles iam cair. Deus poderia ter colocado a maioria de árvores proibidas e a minoria de árvores verdadeiras que eles iam procurar proibir. Eles iam, porque o coração deles foram tendenciosos, eles foram iludidos. E quantas pessoas são iludidas hoje? Mas Deus nos perdeu lá na nossa intimidade com Ele. Deus nos perdeu, nós ficamos mortos nos delitos e nos pecados. Mas Deus um dia falou, vai nascer um homem e uma mulher, no qual pisará na cabeça da serpente. E Jesus um dia nasceu. Porque que Deus queria nós de volta. Antes nós éramos dele, e Ele nos perdeu, porque nós nos deixamos ser perdidos. A humanidade quis ser perdida, porque nós sabemos o que é certo e errado. Se nós não fazemos o que é certo, porque não queremos. Não devemos culpar fulano nem ciclano. Eu sou culpado. Mas Deus planejou. Um dia Deus falou, meu filho vai aí, meu filho vai sofrer por vocês, meu filho vai pagar o preço da dívida de vocês, e novamente todo aquele que nele crê vai voltar para mim, vai voltar, porque todos são minhas criaturas, mas salvo só aqueles que aceitam o nome do meu filho. Salvo só aquele. Um dia todos pertencíamos a Deus, mas o pecado, quando entrou na humanidade, por consequência, gerou tudo que é de ruim, o nosso afastamento de Deus. Mas com a ressurreição de Cristo, todos os que se entregar sem reserva a Ele, sendo a primazia de sua vida, voltará a pertencer a Ele de novo. Todos, irmãos. A mensagem da salvação está aí para todos, mas nem todos vão receber, nem todos vão alcançar. A culpa é de Deus? Não, a culpa é de quem não quis aceitar, de quem não quis aproveitar a oportunidade. A oportunidade está para todos, mas Deus conhece o número exato. Antes da fundação do mundo, Deus já sabe o número exato dos que vão habitar a Nova Jerusalém. Por quê? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar.
Deus sabe tudo, Ele é soberano, Ele conhece tudo. Ele te conhece desde antes da fundação do mundo. Ele já sabia quem você seria, como você se chamaria, tudo que você passaria. Ele já sabia. Deus sabe. Os humanos não são salvos porque merecem, mas sim porque foram escolhidos. No entanto, nada do que passam pode levá-los a receber essa salvação. Deus olha para o nosso coração e toca nele, para que venhamos a nos converter a Ele de coração. O nosso trabalho é só aceitar. Então, nessa noite, o Espírito Santo vai tocar em alguns corações aqui. Vai tocar. Não vai ser em todos, vai ser em alguns. E se você sentir um toque no seu coração diferente, se a batida no seu coração bater diferente, Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Agora a decisão se você vai querer ou não, essa salvação é sua. Muitos são iludidos, como eu fui iludido. Eu vou ter mais tempo, eu ainda sou novo, eu vou ter mais oportunidade. Quem sabe domingo que vem, antes de eu voltar, no primeiro domingo eu fui à igreja e fez o apelo. Eu falei, não, agora não, quem sabe domingo que vem. E Deus já sabia, domingo era o último dia, na segunda eu voltaria às escolas, e quando eu voltaria à escola eu faço amizade fácil, rápido, e com amizade seria difícil. Então Deus falou assim, eu te pegar na última hora, e foi, no domingo eu converti, e na segunda eu voltei a estudar, e fiz amizade. Mas a amizade agora foi diferente, eu passei a levar esses amigos para o reino de Deus, eu passei a levar essas pessoas para o reino de Deus. A minha turma que eu andava na adolescência, eu voltei de Porá para Goiânia, e ali eu ensinei a eles, eu falei deles, eu mostrei diferença para eles. Eu andava com pessoas de toda a classe, mas eu mostrei diferença para essas pessoas. Eu andava. Hoje, eu tenho 3 que são pastores, que foram da minha turma. 3. E a turma lá em Goiânia, irmãos, se era para brigar, brigava. Então era uma ganguinha, né? Se era para brigar, brigava. Todo mundo tinha que brigar. Se não brigasse, a turma depois batia em quem brigou. Então, tinha que brigar. E dessa turma, 3 são pastores, e muitos outros se converteram. Deus só quer que você abra o seu coração, abra sem reservas, abra sem obstáculos, abra. Ele vai tirar tudo aquilo ali, tira tudo que está ali, ocupando o lugar que é de Jesus, tudo que está ali. Eu abri o coração, Jesus tirou o vício, Jesus tirou a turma, Jesus tirou tudo que era de ruim, porque eu nasci de novo. Os humanos, ninguém entrará no céu por seus méritos, mas porque aceitaram o toque, quando foram convertidos pelo Espírito Santo. Se hoje o Espírito Santo tocar em sua vida aqui, você é privilegiado e uma privilegiada. Ele está te escolhendo. Aceite esse toque. Aceite. Só se torna parente de Cristo quem aceita o seu toque. Se queremos viver novamente um dia, temos que aceitar o toque daquele que conhece o nosso viver e sabe do que jeito que estamos sem Ele. Não alcançaremos a salvação. É Ele que nos escolhe, não é nós que o escolhemos. O nosso trabalho é só aceitar a sua escolha e abrir sem reservas o nosso coração para Ele agir e nos usar com uma nova vida para Ele alcançar outros com o nosso exemplo de vida. Eu não quero que nenhum jovem passe o que eu passei para voltar para Jesus. Eu tinha que ver o meu amigo morrer aonde eu estava. A bala ia pegar em mim se eu tivesse saído de lá.
mas assim, no último instante nós mudou de posição, a bala passou por mim e atingiu o coração dele em cheio, ia pegar no meu. Mas muitos, se não escutam a voz do Espírito Santo, vão vir, se não vem pelo amor, vem pela dor. O momento da dor faz a gente voltar, mas Jesus está te chamando agora. Ele quer você sem reserva agora, porque Ele tem um plano na sua vida. Ele quer salvar outras pessoas através da sua vida. Ele tem outras pessoas da família que Ele quer alcançar através de sua vida. Concluindo, aprendemos que primícia começa com Deus em nos oferecer seu Filho para morrer em nosso lugar. Depois, é Ele quem nos escolhe para ser salvos. Não somos nós que o escolhemos. Contudo, só temos o que aproveitar a oportunidade que nos é dada por Ele. Em nossa nova vida em Cristo, Deus sempre requererá de nós as primazias de nosso viver. Primícias começa com minha vida e depois com o que eu tenho. Ofereça o primeiro lugar de sua vida a Deus e sua vida responsável diante da obra dele será o resultado. Quer oferecer o primeiro lugar de sua vida a Deus? O Espírito Santo vai tocar na sua vida. Ele vai tocar. E se você for esse escolhido hoje, abra o seu coração, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não é nosso, amanhã pertence a Deus. Só Deus sabe o que vai acontecer. Abra o seu coração agora, sem reservas. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida agora, sem reservas. Deixa Deus usar a sua vida para alcançar outras vidas, porque Ele quer salvar outros através de você. E se o Espírito Santo está tocando na sua vida agora, curva a sua cabeça. Você está sentindo o toque do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na sua vida. Se você sente que o Espírito Santo está te chamando para essa nova vida em Cristo Jesus, se o Espírito Santo está te convidando para se tornar parente de Jesus, porque os parentes de Jesus ressuscitam para a eternidade com Ele. Os que não são parentes de Jesus ressuscitarão para a eternidade sem Ele. Aí é preferível ficar aqui. Muitas pessoas falam que o céu é aqui, que o inferno é aqui. Então, se fosse, o céu não é nem sombra de nuvem, não é parecido com aqui. Mas o inferno, eu prefiro ficar aqui. Todo mundo fala que o sofrimento vai morrer aqui. Não, tem um sofrimento pior, e nem a Bíblia fala que não tem nem como calcular, que são para todos aqueles que morrem sem Cristo. Morrem sem Cristo. Como está a sua vida? Você já é parente de Jesus? Você sente que é parente de Jesus? Você sente que é essa pessoa? As suas atitudes no dia a dia mostrarão se é ou não. Se você sente que as suas atitudes não mostram que você é parente de Jesus, o momento de você aceitá-lo é agora. O Espírito Santo está tocando no seu coração agora. O Espírito Santo está agindo na sua vida agora. E você que está sentindo esse toque, é porque Deus te ama. Deus te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer usar você. E se você quer ser usado pelo Senhor, quer ser esse missionário aonde você está, esse missionário que leva o nome de Jesus, que leva a mensagem de Jesus, que leva o exemplo de Jesus, fique em pé onde você está. O Espírito Santo está tocando a sua vida, fique em pé. Se você sente que o Espírito Santo está batendo no seu coração, o seu coração não está normal como estava antes, é porque você é escolhido.
Ele está te escolhendo. Ele está te escolhendo. Agora cabe a você aceitar essa escolha ou não. Você quer? Fique em pé. Há alguém? Não. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E que possamos ter mais oportunidades